Alô pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender um conceito para muita gente não é novo, né? Que é a parte de login. Então, só que a gente vai fazer esse modelo de login usando aplicação web, né? E mais um banco de dados, né? Então a gente já fez em aula um login, que era o login meio fake ali, Mandrake, sem banco de dados. E agora efetivamente a gente vai fazer um exemplo completo, né, com banco de dados, tá certo? Classe, modelo, padrão command, usando o action, tudo certinho para a gente perceber que o modelo que a gente está trabalhando é um modelo coeso, um modelo eficiente, né? Que vai dar bastante... vai deixar o nosso projeto bem bonito aí, um nível considerado padrão aí A, né, de programação e tal. Então vamos lá. O login, né? Então a gente já fala aí que é uma forma de limitar o acesso ao sistema. Então quando você faz um login, você está preocupado em não deixar que qualquer pessoa acesse os dados do sistema. Tem sistema, por exemplo, que você não precisa de login. É o caso de um site, por exemplo. As informações que estão ali são públicas. Agora, às vezes você tem uma área do sistema que é uma área reservada para cliente, por exemplo. Então, geralmente a gente usa lá pelo menos dois argumentos, né, para criar o login, né, que é o usuário e a senha. Então a gente tem aí a junção de duas palavras, né, que é log on, né, ou login. Tem gente que fala login, logoff, logon, logout, né, mas tudo isso daí diz respeito, esse log, né, diz respeito às atividades que o usuário vai fazer dentro do sistema. E o login é uma delas. Então, se você quiser gravar essa entrada no sistema num arquivo de log, por exemplo, dizer assim: Maria entrou no sistema às 16 horas. Maria saiu do sistema às 17 horas. Né? Aí você tem que fazer um arquivo lá de log e ficar gravando isso daí a cada uma das atividades que forem executadas dentro do sistema que necessitem de um usuário, né? Mas a palavra login basicamente é para impedir que qualquer pessoa entre, né, para ver as informações que não são públicas, né? Então, basicamente aqui, ó, o que acontece, né? Não podemos guardar a senha do usuário no banco de dados de forma aberta. A gente tem que pensar da seguinte maneira, né? Se eu deixar o campo senha, né, principalmente o campo senha, na tabela usuário de maneira aberta, ou seja, a pessoa teve acesso àquela tabela, ela já consegue ter o usuário e a senha, então ela vai entrar com dezenas de milhares de usuários lá dentro do sistema. Por quê? Porque a senha está desse jeito aqui, ó. Ela está aberta, tá vendo? Isso daqui é um erro, digamos assim, um erro básico, né? E por que é um erro básico? Porque você, na verdade, não está lidando com o advento da insegurança, né? Ou da segurança. Então, por exemplo, meu banco de dados foi hackeado, né? Pegaram as senhas de todo mundo. O que acontece? Né? Você pode virar refém do cara, né? Ele tem acesso a todo mundo, você vai ter que resetar a senha de todo mundo, vai dar um transtorno danado, né? Então você tem que impedir que as pessoas tenham, inclusive o DBA, por exemplo, ele olha a tabela e dá um select numa tabela lá, ele não pode ver. E detalhe, ele não pode ver, ele não pode saber o que está escrito, e a gente também tem que fazer de um jeito
a geração desse campo, ele tem que gerar um código, né, uma chave que não permita ser desfeita. Né? Não é que nem uma criptografia, por exemplo, que eu criptografo e descriptografo. Né? A gente tem que gerar uma chave e essa chave não pode ser revertida. Né? Então ele fala aqui, ó, por mais que você coloque regras de senha, que são importantes, né? Letra maiúscula, símbolo, letra minúscula e número, a pessoa que tiver acesso ao dado facilmente vai verificar, né? Que nem aqui, ó, minha mãe, 1, 2, 3, exclamação. Uma senha teoricamente difícil. Porém, tá aberto aqui, né? Se eu dar um Ctrl C, Ctrl V lá, eu pego e logo. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Então ele fala aqui, ó, o que podemos fazer para gerar uma chave que não seja possível a reversão? Ou seja, desvendar o que está escrito. Né? Então, para isso a gente usa geralmente o hash MD5. Né? Então depois se você quiser dar uma pesquisada, vale a pena. Esse hash MD5, né, é uma chave de 32 caracteres, sempre 32 caracteres, e toda vez que você escreve um valor, tipo teste, ele sempre vai gerar esse código aqui, ó, dessa mesma maneira, né? Ou seja, digitei teste, mandei transformar isso em MD5, é sempre desse jeito, né? Por exemplo, se eu estivesse usando uma criptografia já seria diferente, ou seja, cada vez que eu escrevesse o código, esse código seria gerado de maneira diferente. Aquele embaralhamento de dados, né? E ele ia possuir a reversão. No caso desse MD5, né? Ele só gera a chave, né? E ele sempre gera a mesma chave. Então não há maneira de reverter a geração do código, que é o que a gente quer. E é boa para usar em campo senha. Ótimo, então essa é a solução que a gente precisa. E como é que vai ficar a nossa tabela lá de usuários? Né? Vai ficar desse jeito. Então mesmo que a pessoa consiga ter acesso à tabela de usuários, ela vai conseguir ver os e-mails, né? Que aí sim a gente poderia usar uma criptografia convencional, né? Um AES, SHA-1, alguma coisa nesse sentido, mas a senha ele não tem acesso, né? Então, olha lá, dessa forma somente a pessoa que digitou a senha sabe o que foi digitado. Por quê? Porque se ela digitou teste, eu transformei nisso daqui. Né? Se eu digitei minha mãe 1, 2, 3 exclamação, ele gerou isso daqui. Ó. E ele sempre vai gerar o mesmo código. Então por isso que geralmente quando a gente vai administrar um sistema, vai pedir para o usuário fazer uma senha, ele tem que fazer uma senha grande e complexa, né? Uma senha difícil, porque, por exemplo, teste todo mundo sabe que é assim. Ó. Então se o cara olhar o código aqui e ver que você colocou a senha teste, admin, 1, 2, 3, isso daí já são números conhecidos, né? Então MD5 dessas senhas já são conhecidos. Então você aí, amigão que tem umas senhas fáceis aí, por favor, faz o possível aí para alterar, né? Deixar uma senha complexa e difícil. Muito bem. Então, agora a gente vai eu vou mostrar para vocês a implementação do projeto como um todo, né? Usando os padrões que a gente já teve acesso, né? MVC, Command, DAO, né? E agora usando aí o advento do MD5, né? Espero que vocês gostem da aula e sintam-se à vontade aí para questionar, falar dúvida, né? Vamos lá. Bom, aqui eu mostro como que vai ficar a nossa tabela, né? Eu vou mostrar lá, mas é só para mostrar que eu fiz o banco, mostrar como é que vai ficar lá
como que a tabela fica, né? Mostrei desse jeito aqui, né? Mais didático, mas aqui no banco de dados fica desse jeito, né? Muito bem, então vamos lá na nossa plataforma aqui, ó. Eu vou só pedir encarecidamente, né? Eu estou usando a versão do NetBeans 11, certo? Mas a versão que você tiver aí vai funcionar, né? Então tem o pessoal que está usando a versão 8 ponto alguma coisa, não tem nenhum problema, só que peguem o código fonte, né? Gerem um projeto novo na plataforma de vocês e façam uso do fonte aí, porque como está feito numa versão diferente, né? Pode ser que dê algum problema. Então copiem o código e gerem dentro da versão que vocês estão acostumados aí a usar, tá joia? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Eu vou mostrar aqui a camada de utilidades, né? Então a gente, além da conexão com o banco de dados, né? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Package utilidades, né? Tava reclamando aí. Aqui agora vai utilidades aí. Aí, legal, ficou bom. Então, além da conecta banco que a gente está usando, né? Ela é estática, não precisa instanciar, né? Porque ela não guarda dados e tudo mais. Então a gente outra coisa que a gente tem que verificar é o drive do Postgres, né? Então lá em Libraries, lá biblioteca, você tem que verificar se você importou a biblioteca do Postgres. E a gente também fez aqui, ó, o MD5. Então o MD5 no Java ele é implementado dessa maneira, né? Vai usar aí o Message Digest, né? Que é uma biblioteca de segurança. Eu vou usar aqui a instância do MD5, vou pegar a senha e vou gerar aqui o código, né? Só que esse código aí ele é gerado em bytes, né? Então o que geralmente a gente faz? A gente transforma esse número aí, a gente pega lá o hexadecimal e transforma ele numa string, né? Que a gente consiga compreender com números e letras, né? Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na nossa modelo, né? Então a modelo aqui, eu estou usando aquele padrãozinho, né? Então eu criei um objeto que só tem o ID. Isso aí o pessoal que vem implementando já a DAO já está familiarizado. Tem uma usuário que faz a extensão de objeto, então ele já tem o ID, e-mail e senha. Uma vez que eu fiz isso, gerei aqui a minha classe modelo, né? O que eu posso fazer, né? Se eu tenho a modelo, eu já posso de alguma maneira criar a minha tabela lá no banco de dados, né? Então tá aqui, ó, né? A tabela usuário tá aqui, né? Os campos aí que eu coloquei, ID, e-mail e senha. Se a gente vier aqui, ó, né, já tem aí os dois usuários aí cadastrados, né, Maria e o João, né? Perceba que a senha fica desse jeito aqui, ó. A gente sabe que está escrito porque está lá no slide, mas a pessoa que coloca a mão nesses dados aqui, ela não vai saber jamais o que está escrito aí, tá certo? Então essa aí é
É a vantagem aí desse modelo. Muito bem, então criamos lá a tabela, colocamos dados na tabela e agora a gente vai para a DAO, né? Então a DAO normal aqui, ó. Criei a DAO com um método só, né? Então se você pegar aí DAO aqui, ó, ela está com um único método. Se depois você achar melhor, quiser, você pode implementar o CRUD de usuário. Também vai ficar legal, cadastro de usuário e tal. Se tiver dúvida é só dar um toque e a gente dá um auxílio, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui, né? Ali, a gente vai voltar nele daqui a pouco, que a gente vai estiver executando, mas grosso modo o que acontece? Eu tenho uma string fixa aqui, né? Onde eu select asterisco from usuário é e-mail parâmetro end senha parâmetro. Então tem dois parâmetros esse statement, né? Esse código aí, SQL. Então na hora que eu vou executar, eu coloco o e-mail no primeiro parâmetro e coloco a senha no segundo parâmetro. A senha que vem aqui, ó, a gente vai ver que ela já foi gerado o MD5 dela, tá certo? Muito bem. Então, se ele, ao executar, ele encontrar o registro, ele vai abastecer o usuário aqui, ó, com o ID, o e-mail e a senha. Perceba aqui, ó, que mesmo eu já tendo o usuário e a senha, eu recarreguei o usuário e a senha aqui do banco de dados. Por que eu fiz isso? Porque imagina que o cidadão pode fazer um SQL injection, né? Ele pode colocar digamos assim, executar aqui, ó. Se ele fizer isso daqui, ó, vou gerar um SQL aqui, ó. Olha que coisa legal. Se eu gerar aqui, ó, select asterisco from usuários where, né? E-mail igual, né, ó, a end apóstrofe, né, or apóstrofe 1, certo? Na end senha igual a apóstrofe or apóstrofe 1, né? Se eu fizer isso daqui, ó, olha que estranho. Opa, usuários não existe, é usuário. Olha lá, retorna todos os usuários do banco de dados. Então se eu chegar numa tela de qualquer sistema que seja, né, sei lá, e colocar isso daqui, ó, por exemplo, não tem nenhuma tela no momento de login, né? Mas se você digitar isso daqui, ó, né? Digitar isso aqui no campo lá, ó, apóstrofe or apóstrofe 1, né? No login, na senha, se a pessoa implementou o login de maneira errada, você fez uma injeção de SQL, né, que eles chamam de SQL injection, e vai permitir que ele traga todos os usuários da base de dados, né? Então isso daí é um erro grosseiro. Por isso que a gente faz o quê? Se ele trouxe algum dado, eu recarrego o usuário com a senha e o e-mail que veio do banco. Por quê? Porque a gente vai perceber que na hora que eu volto para o meu código ali, eu testo ela de novo. Ou seja, o que o cara digitou na caixinha com o que voltou do banco. Se bater, aí eu valido o login. Se não bater, significa que alguma coisa aconteceu de errado, então eu já dou fuga e mando ele de volta para a tela de login novamente, né? Bom, aqui na nossa controle a gente tem a controle usuário, né? Então a gente não mudou nada na nossa controle, a gente continua usando
factory, né, e command normal. E a gente aqui a gente tem o nosso login usuário action, né? Então é aqui que a mágica acontece, né? Então a gente vai perceber que aqui, ó, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou resgatar o que a pessoa pegou da caixinha e perguntar se é diferente de null e se a senha é diferente de null, né? Se ela for diferente de null, significa que o cara digitou alguma coisa. Se ela está igual a null, significa que o cara não digitou nada ou ele está querendo acessar a tela de login. Lembra que eu falei? No padrão MVC a gente é obrigado a acessar primeiro a controle. A controle aqui joga para o front, né? Para a visão. Então ele vai cair, na primeira vez ele vai cair no else e vai embora para o login. Então quando ele chegar na login, vai ser apresentado para ele o que? Duas caixinhas, o e-mail e a senha e um botão de entrada. Quando ele clicar no botão de entrar, eu tenho um campo escondido aqui de ação, cujo valor é login, e ele vai embora para controle usuário. Então agora bate lá na controle usuário, ó. A ação é igual a login, então vai ficar command usuário login usuário action, que está aqui. Ele vai para cá, aí ele vai verificar. É diferente de null? A senha e o e-mail? Ele vai instanciar o objeto, carrega o e-mail. Olha aqui, ó. Faz a geração do MD5. Se ele digitou teste lá, agora já vai valer aqui outro valor. Eu vou mostrar na hora que a gente estiver executando. Faço a instância de usuário DAO e faço o login passando o usuário. Ele vai fazer o processo lá na DAO, retornou, crio a sessão e aqui que eu falei, ó, que é aqui que é o segredo. Então toda vez que você voltar com o dado do usuário, você não pode acreditar que bateu lá na tabela, tá certo. Por que eu não posso fazer isso? Porque o cara pode ter feito uma injeção de SQL. Se ele fez isso, o meu banco de dados vai retornar um registro. Então eu tenho que obrigatoriamente falar, olha, o e-mail que está lá no usuário, depois que voltou do banco, é igual ao que ele digitou na caixinha? Se for, beleza. E a senha que ele digitou na caixinha, a senha que voltou do banco, se eu fizer um MD5 do que ele digitou, eu consigo pegar, elas batem? Se bater, aí sim, né? E aí outra técnica. Ó. Como eu já sei que aquele usuário é válido, o que eu vou fazer com a senha? Deixar vazio. Porque como eu vou colocar na sessão, eu não posso colocar na sessão nem o código hash. Eu posso só colocar o usuário com ID, né, que eu posso usar para muitas coisas, e o e-mail da pessoa. Se você quiser colocar o nome da pessoa, né, também pode. Né? Eu coloquei e-mail. Porque e-mail é único, né, por pessoa. Ele tem o nome e o domínio. Né? Não existe um e-mail e duas pessoas no mundo usando o mesmo e-mail. Então, a não ser que uma passou a senha para outra, mas não estou falando desse caso. Estou falando de um caso normal, né? Então não existe joão@hotmail, só tem um. Né? Então, com isso eu posso ter usuários, eu vou ter e-mails sempre diferentes, e mesmo que a senha seja igual, não tem problema, porque eu estou comparando os dois argumentos. Muito bem, aí depois que eu deixei branco a senha, o que eu vou fazer? Coloco o usuário na sessão e vou embora para a principal. Quando ele vai aqui para a principal, eu pego o usuário que está na sessão e mostro lá, bem-vindo, né? Seja bem-vindo ou bem-vinda, e resgato aqui o usuário, o usuário, e mostro o e-mail do cara. Bom, então agora eu vou mostrar como executa a aplicação passo a passo. Né?
Então aqui eu sempre digo aqui, ó, que nós vamos começar sempre pela controladora. Então botão direito, debug file, e aí eu vou falar que a ação aqui é login. É login com L maiúsculo. Isso é muito importante. Então lá, ó, ok. Ele vai levantar o serviço aqui do Glassfish. Demora um pouquinho a primeira vez, ó. Opa. Volta aqui. Tem que enquadrar aqui na área de gravação, ó. Beleza. Ok. Então o que aconteceu? Ele parou o código aqui, ó. Primeira vez, gerou a ação. Tá meio lento aqui, aí. Gerou a ação, vai entrar agora na command, ó. Vai verificar se o cara digitou alguma coisa na caixinha, é óbvio que não, né? Então ele vai passar para o else e vai embora para a login JSP. Né? Opa. Então tá. Voltou aqui para login, aí sim, vou colocar aqui, ó, Maria, e vou colocar uma senha, ó, 123 123. Né? A gente já sabe que a senha da Maria lá é teste, mas eu estou colocando errado de propósito. Cliquei no entrar, ó, ele bateu aqui a ação, o que é? A ação é login. Então ele veio, vai entrar na command, vai executar a ação. TXT e-mail, TXT senha diferente de não é porque eu digitei. Então, instancia o usuário, ó, ele vai gerar o MD5 daquela senha que eu digitei, 123 123. Nessa hora você já sabe que 123 123 significa esse código aqui, ó. Né? E é Maria 123 123 no MD5. Então já o login já está errado porque é maria@gmail.com e a senha também está errada. Então vai ser difícil de logar, né? Então ele vai fazer o login aqui, ó. Conecta no banco. Legal. Seta o e-mail, seta a senha e olha como é que ficou o comando lá. Select asterisco from usuário, where e-mail igual a Maria, and senha, né? Obviamente ele executa, na hora que ele vai pegar o valor, ó, tum, caiu no cat, por quê? Porque não tem registro. Mas eu não posso deixar, ó, então eu coloquei ID 0, e-mail branco, senha branco. Fechei a conexão e voltou, ó. Agora ele testa de novo. O usuário.getEmail é igual ao que o cara digitou na caixinha? Obviamente que não. E nem a senha, que a senha é em branco. Então o que ele vai fazer? Pumba, vai voltar de novo para onde? Para a tela de login, ó. Bota branco. Agora eu vou colocar certo, ó. Maria@gmail e a senha é teste. Cliquei em entrar, processo é o mesmo. Veio. Olha lá. É diferente de nulo? É. Pegou, gerou o MD5, olha agora. Maria@gmail e o código aqui, ó. MD5 perfeito. Vai fazer o login. Entrou, conectou no banco. Setou o usuário e a senha. E vai fazer aqui a execução desse comando SQL aí. Vai retornar valor, vai ter o ID, vai ter o e-mail, vai ter a senha. Fechou a conexão. Nunca posso esquecer de validar o que retornou do banco, né? Isso aí é ponto fundamental, hein, pessoal? Você tem que ter certeza que esse procedimento aqui está acontecendo. Isso aí é o grande erro que muita gente comete. Deixar
a senha do banco de dados aberto, a senha da tabela usuários lá aberto para todo mundo ver, sem criptografia, sem MD5, sem nada. Né? A gente já está vendo que o certo é usar MD5, mas se você estiver usando criptografia, saiba que alguém pode descobrir qual é o tipo de criptografia e pode desvendar todos de uma vez. O MD5 já vai dar um pouco mais de trabalho aí para a pessoa dar uma desvendada, certo? Muito bem, não é impossível. Volto a repetir, não é impossível quebrar essa chave, mas vai dar um trabalhinho para o cara descobrir cada uma delas. Muito bem, então agora ele vai validar 0 a 100, então se você olhar aqui, ó, a senha está branco, certo? E agora ele validou, ele coloca o usuário na sessão e vai embora para a principal, tá vendo? Chegando aqui na principal, com um breakpoint aqui, ó. Olha lá. Tumba. Parou aqui, pegou o usuário da sessão e vai mostrar aqui o e-mail da pessoa lá, né? Então se você olhar na sua tela ali, na hora que você executar vai aparecer desse jeito aqui, ó. Seja bem-vindo, Maria Gemi, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês apreciem a aula aí. Fiquem tranquilos com relação às aulas. Eu só peço mais uma vez que vocês frequentem as aulas, né? Observem os vídeos, aprendam alguma coisa com os vídeos que estão sendo mostrados. Vocês podem ver o vídeo quantas vezes quiser, podem perguntar, tirar dúvida, né? Então, para vocês aí que acompanharam o vídeo, obrigado mais uma vez. Boa semana, espero que tudo isso aí acabe rápido para a gente voltar às nossas vidas de maneira normal. Sei que tem gente trabalhando, sei que tem gente que precisa trabalhar, sei que tem gente que tem pais idosos, doentes, né? Então, que Deus ajude a todos nós, tá bom, pessoal? Obrigado. E boa noite aí, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês estão assistindo isso, mas força e foco aí. Tchau, tchau.